Então é muito interessante vermos que a essência do erro está na mentira. E justamente o problema do homem é isso: nós erramos. E Deus nos perdoa. E por que é que Deus nos perdoa? Porque Adão tinha todos os privilégios ao ser criado. Adão é o nome aqui que o Papa Francisco já disse, atribuído arbitrariamente a um primeiro ser existente. Não vamos jurar que ele tinha certidão de nascimento com o nome Adão e a esposa Eva e a certidão de casamento, mas usemos esse nome porque a tradição permite. Então ele foi cheio de dignidades, ele foi criado, né, com grandes dignidades. Então ele não trabalhava, o pensamento dele se tornava realidade. Se ele queria que comer uma maçã, bastava ele pensar que a maçã vinha do pé até a mão dele e ele comia, né? Ele falava com os animais, se comunicava com os animais e sentia a presença de Deus e se comunicava com Deus. Mas aí é o caso de perguntar qual Deus? Porque nós já sabemos que há neste livro, que é o único em que eu encontrei Rafael Patá e Roberto Graves, existe o terceiro Gênesis, que é o mais primitivo, que retrata o Criador com o nome de Javé. Tudo bem, é de tradição javista, mas é um verdadeiro São Jorge. Você pode imaginar São Jorge de escudo, armadura, lança, espada, só que em vez de cavalgar um cavalo comum, Javé cavalga querubins e voa sobre as nuvens. E pelo sidério ele decide criar o mundo dele, porque a nossa tese, hoje já defendida por vários eruditos, é que o verdadeiro Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de Elohim, ou então El, com um outro apônimo, que é El Elyon, El Shaddai, El Gibor, sempre acompanhado de alguma coisa, nunca escrito simplesmente El. Ou nos nomes de cidades, quer dizer, qual foi veja como é claro para quem quer ver. Como foi o nome do primeiro filho de Eva e Adão? Abel. Termina Abel. em El. E se você citar os nomes de alguns anjos que você conheça, vão terminar todos em El. Porque tudo aqui na criação que era sagrado tinha uma relação com El, que era o verdadeiro Deus. E é dele que Jesus nos fala. Então, segundo essa visão, Javé é o demiurgo de que Platão fala, ou seja, um anjo de alta hierarquia, que aceitou privar-se da própria liberdade para não cometer nada contrário à vontade de Deus. Em troca, recebeu imenso poder e criou um universo, o mais semelhante possível ao universo de El, mas para servir de campo de prova, para satisfazer um capricho de Jesus, que, segundo os testemunhas de Jeová no site dele, viveu bilhões e bilhões de anos com a Santíssima Trindade, apenas sem forma, apenas como alma espiritual, porque foi criado antes do mundo ser feito, nas palavras dele, e em muitos lugares do Evangelho se deixa claro, né? São Paulo, referindo-se a Jesus, diz: ele é o princípio de tudo, o primogênito de todas as criaturas, nele habita a plenitude. O primogênito de todas as criaturas quer dizer que não há nada na criação criado antes dele. Logo, ele precede a criação.
E essa tese se arrisca a dizer que Elohim, a Santíssima Trindade, não criou Jesus e logo depois o mundo não. Conviveram em uma amorosa e pacífica convivência familiar com essa distinção. Jesus é homem, portanto é criatura. Elohim é criador, é Deus. Então, Elohim, o Pai, tem essência, natureza ou substância e existência divinas. Jesus tem apenas a natureza e a existência divina. Depois da ressurreição é que ele recebeu, como diz a carta aos Hebreus, o nome que está acima de todo nome. Eu acho que essa tese é tão evidente que o Deus de Moisés não é o Deus de Jesus Cristo, porque na criação, no Gênesis 1, Elohim diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já há aí uma suposição de que Deus fala como a Trindade, façamos. Ele não diz, eu vou fazer, né? Então sempre como, e esse façamos é por isso que o nome é Elohim, no plural. E quando o autor, o agiógrafo, o autor sagrado, pretende dizer que ele é uno, ou seja, que as três funções, o Pai é Criador, o Filho, o Verbo, é Redentor e o Espírito Santo é Santificador, aí ele identifica-se como cada uma das partes, mas de qualquer maneira, o próprio Jesus atesta na cruz, na hora da morte, nos últimos momentos, que é a única hora em que ele chama Deus pelo nome. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu El, por que me abandonaste? Porque ali ele estava só como homem. Ele sofreu a paixão inteira apenas como homem. A parte divina o abandonou para que ele pudesse, vamos dizer assim, satisfazer a justiça de Javé, que exigia que o pecado de Adão, que chamou ele de mentiroso, tinha que ser pago com muito sangue e sofrimento. E aí Jesus se dispõe a fazer isso, portanto os méritos dele são imensos, porque, meu Deus, no filme de Mel Gibson, A Paixão, o comentarista diz, nunca um homem foi tão torturado quanto o homem do sudário, que ainda Roma não se pronunciou oficialmente, então é o homem do sudário. Mas nós sabemos que o homem do sudário de Turim é a mortalha que cobriu Jesus de Nazaré. Tudo indica. Inclusive detalhes assim, muito depois da NASA haver examinado e ter notado que a primeira coisa foi quando o fotógrafo da equipe, o pano estava aqui, mas o fotógrafo percebeu que tinha dois panos costurados. Então ele pegou um canivetinho e partiu dois pontos da costura e abriu uma parte da outra. As freiras tinham protegido o reverso, o avesso do tecido com um outro tecido. Então você, quando olhava, só via se olhasse pelo lado direito. Mas o fotógrafo, com a curiosidade dele, olhou pelo avesso. E não há imagem no avesso, só as manchas de sangue. Só as manchas de sangue passaram da superfície para o avesso do pano. A imagem, a impressão, a figura não aparece no avesso. Isso quer dizer que se você considerar meu dedo como a cerda de uma escova de dentes, que seria ainda muito maior do que a cerda de uma fibra de linho, a impressão foi causada até uma determinada parte da cerda e parou ali. O que é que poderia ter causado essa impressão? A ciência diz que nada conhecido pelo homem moderno poderia fazer uma imagem que parasse na metade da cerda e não fosse até
o resto dela. E o fotógrafo inocentemente diz: só radiação atômica, a laser, é que poderia ter feito isso. Na hora da ressurreição, quando o Verbo retornou ao corpo dele, produziu um fenômeno único, que o corpo dele exalou uma radiação que imprimiu no pano, inclusive coisas assim. Um médico cirurgião notou que não se via os polegares dele. E depois, examinando e estudando, percebeu que como os pregos não foram feitos aqui, como os artistas geralmente representam, foram colocados aqui. Quando um prego é colocado nesse tendão, o dedo polegar entra. Ele se dobra sozinho, porque o tendão que leva ao polegar. Olha, esse detalhe, não haveria artista que soubesse esse detalhe. É um cirurgião especialista que soube disso. Bom, então, aceito que nós temos 3 Gênesis. O primeiro, Gênesis 1, que é o relato mais belo, é o poema da criação. Foi feito, sem dúvida nenhuma, por alguém que tinha uma cultura e um senso poético enorme, né? É uma beleza. Aquilo só poderia ser reproduzido hoje com todos os recursos cinematográficos de Hollywood. Agora, o Gênesis 3, que é Javé montado num querubim, ou seja, num cavalo de asas, passando pelo lamaçal para enfiar a espada no coração de Rahab, e com aliás, a lança e a espada rachar em 2 o crânio de Leviatã. Então, isso pode ser feito pelo cinema que Mazarop fazia facilmente, né? Então, Gênesis 3 é o mais primitivo, portanto, é muito semelhante com as teogonias do Mediterrâneo, e mostra apenas isso: um herói, que era o que pretendia ser, Javé, com o nome Javé, o herói, no sidéreo, portanto, num espaço-tempo que São Tomás chama de Evo, porque não é o nosso espaço-tempo, pois ele só existiu quando o mundo foi criado, né? Agora está claro, depois da explicação do Big Bang. Então, a explosão criou a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Então, São Tomás cria a palavra Evo, que é um espaço de Deus e um tempo de Deus. E então, nesse espaço-tempo, no Evo, Javé faz a sua criação para que, como eu disse, o capricho de Jesus, que é pedir ao Pai que dê a ele de presente outros irmãos semelhantes a ele, seja possível, porque o Pai aceita, mas sob uma condição: que não morem com ele no céu, que sejam colocados em um local de provas, e para merecer, pelo amor, pelo exercício do amor e da fidelidade a Deus, merecerem penetrar no céu. A parábola de Melquisedeque, que você já viu quando a gente tinha a academia, Adonias e Melquisedeque, né? Então, e assim foi. Então, o céu de Elohim foi o primeiro feito, é onde o espaço-tempo nós não compreendemos, é descrito daquela forma por ser um poema, mas ninguém tem noção do que é, porque Deus disse, tudo ele cria pela palavra, uma ou duas coisas ele faz, ou seja, ele age. A maior parte é, e Deus disse, e começa com a luz, e Deus disse, haja luz, e foi luz. Mas Deus só cria o céu, o sol, as estrelas e o firmamento no 5º dia. Que luz era essa? Uns dizem que é Lúcifer, outros dizem que é Jesus. Mas não está dito, diz apenas que Deus, né? E Deus disse, e aí ao, seja luz. E aí ao, e foi luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, que cheque, e chamou a luz dia, Yom,
e chamou as trevas Lailá, noite. Aí fez separação entre as águas superiores e as águas inferiores, quer dizer, dois tipos de energia que nós sabemos que o nosso universo tem apenas 4% da matéria existente no cosmos total, 96% são de matéria escura e substância escura, não porque elas sejam escuras, mas porque o homem não tem máquina, tecnologia suficiente para detectá-la. Sabe que está ali, mas não sabe o que é. 96%. Isso apenas 4% é o universo de Javé. Então, o outro todo é o universo de Elohim, que tem divisões. Então, separou as águas superiores das águas inferiores. Então, provavelmente, a matéria escura, né, da energia escura. Como quer que seja, a cada coisa que Elohim faz, o texto diz que ele avaliou, criticou e viu que era bom. E no sétimo dia olhou tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. E no sexto dia criou o homem, e criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou, e Deus os abençoou e disse: crescei e frutificai. Isso não quer dizer tenham filhos, porque Jesus Cristo vai dizer mais tarde que o desejo do vosso Pai e do meu Pai é que deis muito fruto. Então, frutificar não significa necessariamente prolificar, como em algumas Bíblias, mas era fazer algo que fosse considerado bom. Então, o universo de Elohim, onde Jesus já está, talvez seja a luz criada no primeiro dia, já que foi criado, ele é o primogênito da criação, o primeiro a ser criado. Ele termina, primeiro, cria o homem e o abençoa, e termina ajuizando que toda a criação é excelente. Passamos para o Gênesis 2. E vemos lá que Javé tenta criar o homem do barro, a terra, fazer. A palavra criar não existe em Gênesis 2. Bará, é iash, é fazer. Faz. E depois sopra nas suas narinas. Isso é muito poético, porque cada vez que nós inspiramos, tomamos o fôlego de Javé e a vida entre nós. Cada vez que nós expiramos, devolvemos o fôlego de Javé, até que no último expirar, Javé não nos dê mais o fôlego e a gente vai ficar lá com ele. E o que é que Javé faz depois que cria o homem? Amaldiçoa o homem, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra. Ah, pelo amor de Deus, dizer que é o mesmo Deus é brincar comigo, né? Vamos e venhamos, mas é preciso ser uma topeira para aceitar que um Deus criador faz tudo bom, não tem nada que retificar, enquanto que o outro viu que não era bom que o homem ficasse só. E trouxe as fêmeas de todos os animais e passou diante de Adão para ver qual que ele escolheria para si. E o Adão foi mais inteligente do que Javé, porque disse nenhuma delas. Aí ele adormeceu, Adão, e criou Eva. Quer dizer, são potências diferentes, perfis diferentes, amaldiçoar a criação. Pois é. Gênesis 2 termina com Deus, né, no julgamento célebre, amaldiçoando. Bom, mas tem um motivo para Javé amaldiçoar a criação dele. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é sair do universo de Elohim, onde está Jesus e a Santíssima Trindade, e entrarmos agora naquilo que os egípcios chamavam o ovo cósmico, porque tem tudo parecido com o ovo, é um útero, e nesse útero tem a clara, que é ele, e a gema, que é a criação que ele processa, o ser que Elohim deu a ele
para ele poder construir, fazer, modificar, fazer. Por isso é que ele faz, porque a gema já está ali, ele só tem que modificar a natureza dela, dando isso, aquilo, pesando, medindo, de maneira que com a quantidade de átomos e disso ou daquilo ou de quanta, ele vai fazendo substâncias diferentes, mas sempre fazendo porque a gema já está ali. Enquanto que no universo de Elohim não há nada. No princípio havia apenas o caos, diz Hesíodo na Teogonia. A Bíblia, no Gênesis 1, repete: e a terra era tohu vebohu, quer dizer, vazio e solidão, caos. Quer dizer, começou uma coisa amorfa. E a partir dessa substância amorfa é que vai se criando. Aí, Rafael Bataille e Robert Graeber dizem, mas é curioso porque nós sabemos a interferência e a influência da literatura caldaica nos escritos judeus. E lá na Caldeia, Kshek era a deusa da noite. Lá na Bíblia hebraica, Kshek é a noite. Deixa de ter uma divindade para não haver o risco do politeísmo e passa a ser um ser abstrato, porque a criação é feita por Elohim, não tem nada de concreto, tudo é só substância e só se tornará para nós realidade depois do Armagedon, depois do Apocalipse. Descerá o céu de Javé, de Javé se desmontará como uma tenda de pastor, diz Pedro, com estrepitoso estrondo, e Jesus virá à frente trazendo o céu de Elohim com ele próprio, que reinará para sempre. Então, é necessário que nós estabeleçamos essa diferença. Está lá guardado. Para o dia certo, como Jesus disse, o dia do julgamento, o dia em que o Filho do Homem se mostrará, e o vereis vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E diz, não tenhais medo, porque os que forem meus não sofrerão nada, e os que não forem meus sofrerão, porque eu não estou com eles. Então, todo o sofrimento que ele teve naquela cruz é exatamente por nós, sofreu por nós. Já o céu de Javé é um contínuo sofrimento, é como Santo Afonso de Ligório disse, é um vale de lágrimas. O céu e a terra de Javé é um vale de lágrimas. Não tem quem não sofra. Você pode sofrer por um motivo, aquele por outro, esse por outro, mas Roberto Carlos, com todo o dinheiro dele, não conseguiu sanar nem o olho do filho dele, nem o câncer que aquela esposa Maria Rita teve. Quer dizer, a pessoa, mesmo que tenha muito dinheiro, jamais poderá fazer tudo. Só Deus. Só Deus. E é aí que nós vamos ver no universo de Javé, não no Diel. O Diel está lá intocado, guardado para o dia do juízo, onde, como Adonias preparou Salém para Melquisedeque, então Adonai preparou a Jerusalém celeste, a Salém celeste, para que nós possamos, ressuscitados, vivermos com Cristo, e todos nos reconheceremos como irmãos, e o nosso prazer, o nosso dia a dia será ver Deus Pai coroando Jesus Cristo, e a exalação do amor do Espírito Santo na hora da coroação do Filho é como um orgasmo e nos atingirá. E nós sentiremos aquilo que irá cada vez mais aumentando. A cada momento aquilo irá aumentando, essa irradiação irá aumentando. Então, foi assim que Jesus e João Batista explicaram que seria a felicidade da bem-aventurança eterna. Porque
é algo que todo homem pode experimentar, seria algo que todo homem pode entender, né? É um prazer físico comparado com algo que vai atingir o físico, porque nós estaremos ressuscitados, mas que se nós não tivéssemos em corpo ressuscitado, não suportaríamos, né? A intensidade desse prazer, porque nós seremos glorificados nele. Pai glorificará o Filho e nós seremos glorificados nele. E o apóstolo João diz que 24 anciãos, simbolicamente 12 dos antigos patriarcas e 12 apóstolos, quer dizer, dispostos em colunas frente a frente, atirarão as suas coroas no chão e dirão honra, glória e louvor ao Cordeiro de Deus, porque ele conquistou para si povo, línguas e nações e fez de nós um reino de sacerdotes e reinaremos com ele para sempre. Isso é uma metáfora, porque não vai ser essa fila de tronos, embora nós não saibamos como é, mas sabemos, como o judeu diz ao menininho pequenininho quando ele dá a Bíblia, você pode ler de ponta a ponta. Agora, o Gênesis e o Apocalipse, a única coisa que você tem certeza é que não é como está escrito. Ninguém sabe como é, mas não é como está escrito. Então voltemos ao universo de Javé, o ovo cósmico sem a casca, onde a clara é o próprio ser de Javé, distinto e imutável, para manter a identidade dele, poderosíssimo, poder enorme. A esse anjo foi dado um imenso poder e nós temos por ele um enorme respeito, embora tenhamos que saber pela epopeia Gilgamesh, a luta de Marduk com Tiamat, todas as qualificações de Marduk são dadas a Javé. Quer dizer, Deus dá poder disso, poder daquilo, que no caso, no romance, na epopeia de Gilgamesh, a luta de Marduk com Tiamat, é porque Tiamat quer voltar a ser a rainha dos deuses, é o matriarcado. E aí, Anshar e Kishar, que são o casal mais primitivo no panteão mesopotâmico, eles se sentem ofendidos, porque eles deixaram o poder para a geração mais nova, que é Anu, Enki, Ninursag e Enlil. E eles reinam. E os deuses velhos, em todas as teogonias assim, se aposentam, não tem nada para fazer, vivem da própria glória. Então, Tiamat quer voltar a reinar, mas os deuses velhos não têm mais a disposição de lutar. Aí mandam Marduk, e Marduk diz: lutarei, mas para isso cada deus, eram 300, terá que me dar uma porção do seu poder. E aí ele senta no trono e cada deus desfila perante ele e coloca o seu poder à disposição dele. Quer dizer, ele sozinho tem em si reunidos os poderes de todos os deuses. Uma maneira de dizer, na Mesopotâmia, que um ser privilegiado, combatente, como aparece em Gênesis 3, o São Jorge lutando contra os dragões, vai lutar contra o dragão, porque Tiamat é um dragão, mas ele exige uma porção de poder de cada deus, portanto 300 deuses. Isso seria simbolicamente Anu, Anshar e Kishar e os deuses velhos, dando a Marduk todos os poderes possíveis para que ele possa vencer Tiamat, sem dúvida nenhuma. E a batalha é rápida, e ele mata ela, divide ao meio, bota a parte superior em cima, a parte inferior embaixo, e a parte inferior é o elemento seco, quer dizer, tudo que há de astros no universo, e a parte vazia é o céu, o espaço. Então o espaço e a matéria são criados por Marduk, assim, é a criação mesopotâmica. Então, isto nos ajuda um pouco a entender Gênesis 2 e Gênesis 3, em que um demiurgo, como Marduk,
e certamente os escribas judeus conheciam muito bem a epopeia de Gilgamesh, esse demiurgo faz o seu universo. Então, Tiamat tinha outro nome, Terhom, e Leviatã tinha outro nome, Berhom, na Caldeia. E acontece que a expressão usada na criação de Javé para solidão e caos é Terhom Berhom. Quer dizer, na verdade, no universo de Javé, na criação mítica, os deuses Terhom e Berhom vão se opor a ele e ele vai lutar com eles e matá-los, né? O escritor privilegiado do Gênesis 1 transforma essas divindades em abstrações, né? A energia, o caos primordial, o firmamento, a matéria, e deixam de ser deuses e passam a ser, portanto, parte da criação, tudo criado pelo Supremo, pela Trindade Santíssima. Mas sem compreender uma criação, não dá para compreender a outra. Não dá. Então, Sheque era a deusa das trevas, passa a ser Laila, a noite. Terhom e Berhom eram o casal de dragões que governava o caos. Passam a ser os opositores de Javé, que ele vai ter que matar com espada, lança e escudo, cavalgando nos querubins. Quer dizer, é simples. O mito mostra como uma epopeia humana, como uma ação humana. É só compreender que as outras criações todas são assim, porque a luta de Marduk com Tiamat também parece uma luta de gladiadores, com rede, tridente, não sei o que, e os cavalos. Tá, então, para entender. Mas o que a igreja autoriza no mito é que a serpente era um dragão. Lá no Apocalipse, São João fala, o diabo, a serpente original, o dragão criou a besta, e a besta criou o falso profeta, e o falso profeta e o anticristo vão seduzir o mundo no final dos tempos. Quer dizer, ele usa, na linguagem apocalíptica, Terhom e Berhom reaparecem. Leviatã, Apsu e Tiamat voltam à cena, porque a linguagem é a mesma, é analógica. E o que a igreja nos autoriza é a dizer: havia um ser cuja inteligência era maior do que a do homem. Mas o homem, feito por Javé, e tudo isso que nós vamos descrever agora, está no universo de Javé, acontecendo no nosso universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. E não é pouca coisa. 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Segundo Einstein, se o homem conseguisse voar a velocidade da luz em linha reta, em 80 bilhões de anos ele atingiria o fim. Aí o engraçadinho de um cientista disse: e depois? Ele disse: depois ele encontraria Deus. Simples assim. Eu acho tão lindo a ingenuidade com que ele vê na astrofísica e no âmago da ciência a mão de Deus em tudo. É maravilhoso. A maior inteligência do mundo, a única mente que foi medida cientificamente e que se percebeu pela mente dele estudada, pelo cérebro, aliás, que usou, quer dizer, 45% dos neurônios, ou seja, nós temos, cada um de nós, 100 bilhões de neurônios. E esses 100 bilhões de neurônios são capazes de fazer 100 trilhões de sinapses. Pois bem, no chute, um cientista russo disse que o mais inteligente dos homens usa 10%. Isso ele não provou. Ele disse apenas assim, pelo que nós fazemos e pela quantidade de sinapses de neurônios existentes.
Mas um cientista, nós temos na biografia de Einstein, pediu o cérebro dele à família, analisou e percebeu que 45% dos neurônios tinham sido utilizados. Agora imagina, 45 bilhões vai ser capaz de produzir 450 trilhões de sinapses. Então, como é que esse homem via o mundo de uma maneira maravilhosa? Aí perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. Ele disse, no Deus como vocês concebem, não. Mas eu sou profundamente espiritualista e até podia me dizer religioso. Mas não da maneira como você crê, como você acredita. Claro, né? Uma inteligência dessa devia estar muito mais próxima da realidade do que era a divindade. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristã em geral, os adventistas, os batistas, nos autorizam a interpretar o mito de Gênesis 2 assim. Javé fez o homem e a mulher, deu-lhes o dom do livre-arbítrio e, como Jesus Cristo, no universo de El, o casal original poderia escolher qual o dom preferido, sabedoria, amor ou poder. E eles escolheram poder. Enquanto que Jesus escolheu amor. E Deus, Pai, a Trindade, já tinha dito a ele, meu filho, eu vou fazer uma cambada de homens que vai escolher errado, vai querer o poder e vai me combater. Nós vamos tê-los como nossos inimigos, porque Satã vai virá-los contra nós. E ele disse, eu me incumbo disso, Pai. Deixa que eu farei a minha parte e produzir-se-ão muitos outros iguais a mim para vos adorar e vos amar. E nisso estará a nossa glória. Eu vos louvando e ele louvando a mim. Eles me glorificando e eu glorificando e nós sendo glorificados por eles. Eu em tu, tu em mim e nós neles e eles em nós. A reintegração no tudo é o final. Você saberá que você é Patrícia, mas eu lhe verei como Jesus Cristo. E o aspecto será de Jesus Cristo. Então todos nos trataremos como é que eu trataria Jesus. Ah, meu Deus do céu, com todo o carinho que eu pudesse. Então, esse mito de que nós nos encontraremos no céu, a igreja deixa que as pessoas pensem assim, porque ameniza um pouco a dor da separação da morte. Mas todos ressuscitaremos, como diz Paulo, na idade adulta de Jesus Cristo, com 33 anos de idade e com a fisionomia dele. Por isso ele não foi reconhecido por Maria Madalena, por isso ele não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, por isso os discípulos que pescavam na praia, ele disse, ei rapazes, podemos comer desse peixe? Eles olharam, quer dizer, ele apareceu várias vezes e o rosto dele, ele tomava a aparência que queria, porque ele agora é todos os homens. Já que ele morreu por todos, mas quando ele aparecia no domingo, dentro do cenáculo, ele, mesmo assim foi difícil, porque Tomé, quando ele apareceu, no segundo domingo que ele apareceu, falou, Tomé, tu duvidaste, vem, põe a mão dentro das minhas feridas. Ele enfiou o dedo, levantou o lado esquerdo e disse, agora põe a mão dentro do buraco aberto pela lança. E Tomé sentiu o coração dele pulsando, batendo lá dentro, caiu de quatro e disse, meu Senhor e meu Deus. Ele disse, tu creste porque viste. Bem-aventurado aquele que não vendo crê. Então, a igreja, dizia eu, nos autoriza a dizer que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fez o casal humano, ou um hermafrodita, como quer que seja, e lhe deu a escolha, sabedoria, poder ou bondade, amor. E eles escolheram poder.
acho que como qualquer um de nós faria, e colocou nas proximidades um dos dragões, que nós, aí a metáfora, o mito vai ter que usar a mão da metáfora, que nós não sabemos como era, porque é um ser espiritual, Satanás, não é um anjo, portanto não tem forma, né? O mito de que era uma serpente no Éden é apenas analogia. Adão e Eva também não tinham forma, porque os corpos, o mito diz que Deus depois os vestiu com pele de animais, quer dizer, lhes deu um corpo humano. No universo que eles estão até agora em Êxodo, não há ainda a forma, e diz claramente a igreja, e Deus, vamos usar a palavra, sim, que é Javé, disse a Adão, separado, de todos os frutos e de todas as árvores, inclusive do fruto da árvore da vida, poderás comer, e viverás eternamente. Mas o fruto da ciência do que é bom e do que é mal não poderás comer, porque no dia em que comerdes, morrerás. Agora, vamos ter que explicar como é que os santos exegetas, Agostinho de Hipona, Irineu de Lyon, Jerônimo e esses, Justino, foi o primeiro filósofo da Igreja Católica, como é que eles entendiam agora o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e por que foi pecado comer esse fruto. Bom, primeiro, que eles levavam uma vida, beleza, né? Piscina, água do mar, árvores à vontade. Eles eram vegetarianos porque não havia mortes, havia todo tipo de quadrúpede, todo réptil, mas eles eram proibidos de comer carne animal, então eles só comiam frutas. Mas devia ter frutas que nós nem imaginamos. Para mim, meu Deus do céu, tinha que ter perto de mim um pé de saputi, porque a fruta mais gostosa do mundo é o saputi, e levaram todo o nosso saputi para fazer chiclete nos Estados Unidos. Saputi é feito chiclete é feito da substância de saputi. Nunca mais vimos saputi no Brasil. Então, pegou essa criatura, e aí é um mistério, porque quem criou? Ora, se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ou foi ele, ou Javé. É mais plausível supor que foi Javé, porque Isaías, no capítulo 57, versículos acho que 14 a 26, diz explicitamente assim: eu faço a paz e faço a guerra, eu crio o bem e crio o mal. Bará. É a única vez que se aplica Bará a Javé. Então, um ser não existente, ele trouxe a existência apenas para provar o amor do ser humano pelo bem, porque Javé era o espelho da glória de Deus. Portanto, era no universo dele o resplendor de Elohim. Mas o homem nem desejou a sabedoria da serpente, do diabo, por isso perdeu a batalha de raciocínio, a serpente o enganou, e nem desejou o amor, desejou o poder. E esse poder estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era, como nós pensamos, distinguir o bem do mal. Isso é brincadeira de criança. Saber que o fogo queima e não botar o dedo, se a criança botar uma vez, não bota a segunda, porque ela sabe, vai queimar o dedinho dela, é mal, né? Se ela pegar um sorvete e chupar o sorvete, ela vai ver que é bom. Não, isto não era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Era a mudança da categoria. Era, por exemplo, você pegar uma coisa que agora você sabe que é má
por exemplo, furar os olhos de um ser humano, como antigamente era um dos castigos para os reis feitos prisioneiros, e dizer que isso é bom. Era trocar, é a troca de valores, é estabelecer o que é bom pelo teu critério. Pronto. Por isso o mundo se tornou esse caos. Houve a mudança de tudo, porque tudo que Javé tinha feito já tinha um pedacinho de erro. Não havia nada que não tivesse um pouco de bem e um pouco de mal. Agora, quando Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal, agora é aquela história, né? Como você está vendo aí, a inversão de valores. O homem decide o que é bom e passa a ser. E todo mundo vai atrás. E o que é bom é mal. Deixa para lá, não vamos lá. Esse era o pecado original. E foi o dragão, a serpente, Tiamat, quem, com a sua sabedoria, aproveitando que Adão não tinha escolhido a sabedoria, então ela tinha mais astúcia do que eles, ela os convenceu. Javé sabe que na hora que você comer desse fruto, você terá o poder sobre o bem e o mal que ele tem. Sim. Javé deixou o decálogo, dizendo: não matarás, não furtarás, não jurarás em falso, não cobiçarás as coisas alheias, honrarás teu pai e tua mãe. É pegar tudo isso e virar para baixo e dizer: dá um sopapo no teu pai assim que encontrar, amassa o nariz da tua mãe, quer dizer. É o que nós estamos vendo hoje, né? Filhos matando o pai por causa de herança, né? Pai esquartejando o filho e coisas semelhantes. Quer dizer, Moisés, Javé, já tinha dado a Adão e Eva a lei natural. Eles já tinham impresso na mente deles e no coração deles. Deu de novo a Moisés escrito em pedras que ele, irado, quebrou, e Javé mandou que ele construísse outras. Então as pedras que estavam na Arca da Aliança não eram as originais feitas por Javé no Monte Sinai, desenhadas com o dedo dele, mas eram iguais porque Moisés fez iguais. Mas aí seria inverter a lei natural à sua vontade. É dizer que o que você quer que seja bom será, e pronto. Mentir é bom, então passa a ser. Dizer a verdade é mal, então passa a ser. E assim, de lá para cá. Por isso a terra passou a ser maldita, porque Javé sabia que o homem não trabalhava, passou a trabalhar, e com suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. A mulher não conhecia a dor e o sofrimento, passou a parir com sofrimento. E assim, todos os valores foram mudados, e o homem continua até hoje nessa batalha, fazendo o que ele quer, principalmente a elite globalista que governa o mundo, invertendo os valores. Como disse o juiz Moro numa conferência que o nosso querido Leonardo, Léo, estava presente, ele disse: no Brasil, quem rouba 1 milhão é conde, e quem rouba 1 bilhão é marquês. Porque você vai condenar o dono do dinheiro que você roubou e vai terminar provando na justiça que o dinheiro era seu e não dele, ele terminará preso, como algumas novelas como Belíssima, que tomaram toda a riqueza da atriz, não me lembro agora quem era, e outras novelas, como essa Maria da Paz, que também perde tudo, a filha toma tudo dela. Quer dizer, se você rouba pouco, você vai preso e vai ser acusado e penalizado. Mas o Temer está aí, e todo mundo sabe que ele roubou 5 bilhões de reais. Chegou a ser preso 2 vezes. Está caladinho, está solto. Quem rouba pouco é ladrão. Quem rouba muito é marquês. Quer dizer, a inversão de valores, né? O capital, que é fruto do trabalho,
passou a valer mais do que o trabalho. São Tomás de Aquino diz, nos livros dele, Ad Gentes, para os gentios, sabem por que é que a moeda, naquela época, né, trazia de um lado o valor e do outro lado o retrato de um homem? É para dizer que o homem é que dá valor àquela moeda. Ou seja, o trabalho do homem está acima do valor de qualquer moeda. O valor é arbitrário, mas o homem, a efígie do homem, era para dizer que o trabalho, na verdade, não tem valor estipulável. Não é possível estipular, né, o valor do homem. A dignidade do homem é muito grande. Não chega a ser infinita, senão Adão é quem pagaria pelo pecado original. Mas Jesus Cristo. Mas nós embarcamos nessa, e aí você vê um artista de cinema furar o nariz, furar os lábios e botar o piercing, aí você vê uma porção de gente fazendo isso. O Neymar faz o cabelo de moicano, aí todo mundo está com o cabelo de moicano, e aí pronto, não tem mais o que é bom e o que é mal. O que é que eu devo perseguir? O que é que um homem deve fazer para chegar a dizer que fez uma coisa boa? Quando é que eu faço uma coisa boa? Perdemos a noção da verdade. Não sabemos. Passou a ser relativo. Passou a ser relativo. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Para Bolsonaro foi maravilhoso Moro mandar parar, ou foi Fachin, o processo contra Flávio Bolsonaro lá, que já se sabe que ele fez lá umas falcatruas, mas é filho do presidente, então o processo está parado. Para ele foi bom. Para a justiça, o processo tinha que ir, continuar até terminar, para provar que ele cometeu o ilícito. E aí como é que nós ficamos? Difícil, muito difícil. É a questão da verdade, que os estoicos se dedicaram a ela, o que é a verdade, que Pilatos, diante de Jesus Cristo, perguntou: tu és rei? Se és o basileus, ele disse: ego eimi, eu sou. Em grego. Em hebraico seria Eia, mas ele não falou em hebraico, ele falou em grego com Pilatos, que era a língua chique da época. Os romanos nobres falavam grego e latim, mas preferiam o grego, que é mais chique, mais sonoro. Perguntou de novo: então os teus inimigos que me entregaram que lhe entregaram a mim para eu lhe condenar, porque você se disse rei, e você assim está usurpando o lugar reservado a César, porque só é rei quem César determina. Jesus diz: mas o meu reino não é deste mundo. Contudo, tu dizes: eu sou rei, nasci e vim ao mundo para testemunhar esta verdade. Onde é que está dito que o homem é rei? Lá no Gênesis 1. E Deus os criou e os abençoou e disse: reinai sobre toda a criação, e sobre todas as aves do céu, e sobre todas as feras celestes, e tudo que há no mar. Ele veio provar que lá ele reinou durante bilhões de anos, e veio aqui dar testemunho de que nós reinaremos com ele. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho dessa verdade, ou seja, o verdadeiro céu, a verdadeira terra, o universo de verdade, onde o homem morará pela eternidade, é de verdade. Lá a verdade é a verdade, e a mentira é a mentira. E Pilatos perguntou a ele: então o que é a verdade?
Não há registro da resposta. Mas Pilatos saltou da cadeira e disse: não vejo culpa nesse homem. Quer dizer, tinha decidido condená-lo à morte e de repente descobre que a verdade é que esse homem não tem culpa. Ou seja, esse é o problema. O que é a verdade? A ciência diz que busca a verdade. Cada vez que encontra uma verdade, há algo mais além. E ela vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. E nós não temos outro jeito. Mas é a pergunta por excelência. São Tomás, como sempre, deu-nos uma definição que a Igreja Católica considera clássica. É o acordo entre o pensamento e a realidade. Então, no meu pensamento, isto aqui é uma almofada. No teu pensamento, isto aqui é uma almofada. Então, é verdade que isto aqui é uma almofada. Agora, em São Paulo, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura escreveu no livro de Ciências Físicas e Naturais que ninguém nasce menino nem menina. E isso foi distribuído gratuitamente com toda a rede pública de ensino. Vai ser ensinado assim. O governo do estado mandou confiscar o livro de ciência. O Fachin, presidente do tribunal, mandou que ele devolvesse, porque por causa de 3 folhas vai deixar de dar aos alunos 315 folhas de ciência. Que argumento falaz. Outra coisa, quem escreveu aquilo ali, escreveu porque quis. Nós sabemos que você tem um cromossomo X, eu tenho um X e um Y. Se na hora da concepção o Y entrar no seu óvulo, é menino. Se o X entrar, é menina. Isso é ciência, é biologia. Eu aprendi assim, você aprendeu assim. É assim. Essa é a verdade. Mas os estudantes da Escola Pública de São Paulo terão que aprender com seus professores de ciência, seguindo a nova enciclopédia, né, dos modernistas, lá dos sionistas, que ninguém nasce menino ou menina, nasce com a tendência para assumir a identidade que quiser quando chegar o devido tempo. Ora, então fica numa indefinição. Que idade tua menina tem? 13. Ela ainda não sabe o que é. Porque ela está apenas com a tendência de assumir a identidade dela, se será homem ou mulher. Que brutalidade. Que brutalidade. Como nós chegamos a isso? Meu Deus do céu. O pecado original. Tão simples, a biologia descobriu isso logo, que os gametas estão no homem e na mulher, no óvulo X, só tem X, no espermatozoide tem X e Y, e simples assim. Então, quando a enfermeira agora nascer uma criança e o pai perguntar, não pode perguntar se é menino ou menina. Nasceu o quê? Ah, uma criança. Considere isto. E a Bíblia é muito grande. Está lá. Foi redistribuído, né? O governador foi obrigado a redistribuir e perdeu a moral. O Bolsonaro disse que ele não tem chance em 2020. Porque contrariou a verdade estipulada de gênero. Não é mais sexo. Aqui não se fala mais de sexo, mas de gênero. Não interessa saber o sexo, interessa saber o gênero, e o gênero depende da tua escolha. Essa é a verdade. Entendeu o que é a árvore da ciência do bem e do mal? Não é discernir entre o que é bom e o que é mal. É tornar uma coisa boa porque eu quero que ela seja boa. Ou má porque eu quero que ela seja má. Isso foi muito bem colocado pela Escola de Frankfurt. Então, só nos resta, como eu disse, a Bíblia em nó.
mas só tem 4 livrinhos que eu considero verdadeiramente inspirados e que eu tiro minhas dúvidas todas por eles. E no seminário, eles não chamam os 4 evangelhos, eles dizem o evangelho quadriforme: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é seguir. Eu sou a verdade. Nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. E aquele que é pela verdade ouve a minha voz. E a verdade é esta: que todos irão te conhecer, ó Pai, e a Jesus Cristo, teu enviado. Será a suprema verdade. Então, até lá, eu te sugiro que voltes a ler Sócrates e os sofistas, porque o que nós vemos hoje é uma multidão de sofistas defendendo as ideias que quiserem. Um advogado pode provar que o inocente é criminoso ou que um criminoso é inocente. As leis estão aí para isso. Mas nós sabemos que não é assim. Existe uma verdade. Então, a verdade não é relativa. Ela existe realmente e nós, se Deus quiser, vamos vê-la face a face. Quando, no último momento, passarmos para o lado de lá e Ele vier nos abraçar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Obrigada. Obrigado a você, querido. Boa semana, bom fim de semana, tá? Muito obrigado por tudo.